Nunca imaginei que cairia em algo assim. Sempre me considerei uma pessoa muito esperta e cautelosa, mas acho que o amor, ou algo parecido, pode te cegar para todos os sinais de alerta. Tudo começou com uma mensagem direta de uma linda garota no Instagram. O perfil dela era privado, então havia apenas algumas fotos que mostravam uma figura deslumbrante e um sorriso sedutor. Eu tenho um número razoável de seguidores no Instagram, então não é incomum para mim receber mensagens aleatórias. Não vou entrar em muitos detalhes sobre quem sou, mas sou músico com uma forte presença nas redes sociais. Começamos a conversar, e fiquei surpreso com o quão amigável e provocante ela era. Ela me elogiou pela minha aparência e senso de humor, e perguntou sobre meus interesses e meu trabalho. Conversamos por algumas horas, e depois trocamos números de telefone. Ela me enviou algumas selfies, e eu não pude deixar de me empolgar com a possibilidade de encontrá-la pessoalmente. Ela disse que morava em um condomínio no centro da cidade e me convidou para ir lá tomar uma bebida. A princípio, hesitei, mas ela insistiu que era uma pessoa confiável, algo que apenas uma pessoa confiável diria. Eu sabia que provavelmente não era uma ideia inteligente, mas concordei. Eu não consegui resistir. Tomei um banho, vesti minha melhor camisa e peguei um Uber para o lugar dela. Estava nervoso e animado, me perguntando se ela seria tão bonita e charmosa quanto parecia online. Quando cheguei, fiquei impressionado com o design moderno e elegante do prédio. Peguei o elevador até o 20º andar e fui até a porta, quase tremendo de nervosismo. Bati 2 vezes e, em questão de segundos, a porta se abriu. Fiquei hipnotizado. Ela era ainda mais bonita do que nas fotos. Ela me cumprimentou com um abraço caloroso e eu podia sentir o cheiro do seu perfume. Ela me levou para a sala de estar, onde havia preparado um ambiente aconchegante com velas, uma garrafa de vinho e alguns petiscos. Sentamos no sofá. Ela nos serviu algumas bebidas e brindamos. Conversamos sobre nossas vidas, paixões e sonhos. Ela me disse que era modelo e influenciadora. Hesitei quando ela disse isso, porque o Instagram dela tinha apenas um punhado de seguidores. Talvez ela fosse famosa em outra plataforma, mas duvidei disso. No entanto, ignorei minhas preocupações. Eventualmente precisei ir ao banheiro. Então me desculpei e fui pelo corredor tentando lembrar onde ela tinha indicado. Encontrei o banheiro e entrei, fechando a porta atrás de mim. Fiz o que tinha que fazer, lavei as mãos e quando me olhei no espelho, ouvi um barulho. Eram passos vindo da sala de estar, mas não apenas um conjunto de passos, eram vários. Saí do banheiro e voltei pelo corredor. Quando voltei, vi 4 homens de pé na sala de estar, bloqueando a porta. Minha companhia não estava em lugar algum. Os homens estavam vestidos de preto, com luvas pretas e máscaras pretas. Um deles segurava uma arma. "O que está acontecendo?" eu disse. "Calhe a boca e faça o que mandamos", disse um deles com uma voz profunda e ameaçadora. Eles me disseram para pegar meu telefone e fazer login na minha conta de criptomoedas. Foi aí que percebi que era uma armadilha. Sabia que esses caras tinham como alvo, por causa de quem eu sou, como mencionei antes, tenho um número razoável de seguidores nas redes sociais e promovi vários projetos de criptomoedas. Eles devem ter sabido que eu tinha algo para roubar. Não tive escolha a não ser fazer o que mandaram. Fiz login na minha conta, tremendo e suando, sabendo que estava prestes a perder tudo. Eles me deram um endereço e mandaram transferir todas as minhas criptomoedas para ele. Fiz o que mandaram, me sentindo doente e estúpido por ter caído em um golpe clássico. Assim que a transferência foi confirmada, um dos caras pegou meu telefone da minha mão e mandou eu ir embora. Saí de lá me sentindo usado e estúpido. Eu não conhecia a área e não tinha como chamar um Uber, a polícia ou alguém para me pegar. Só queria me esconder do mundo. Nem quero dizer quanto dinheiro perdi naquela noite. Foi ruim. Andei pela rua por vários minutos antes de conseguir parar um carro de polícia, e ele me levou para a delegacia. Contei minha história, incluindo o endereço do condomínio. Alguns dias depois, ouvi de volta da polícia. Descobriu-se que o condomínio, na verdade, era um Airbnb e havia sido alugado por uma conta falsa ligada a um cartão de crédito roubado.
Não entendo exatamente como eles conseguiram fazer isso. Isso foi um verdadeiro alerta para mim. Quando somos jovens, é fácil nos sentirmos invencíveis, como se nada de ruim pudesse realmente acontecer. Foi preciso uma experiência terrível como essa para perceber que existem pessoas por aí dispostas a nos machucar e nos explorar. Nunca recuperei meu dinheiro e estaria mentindo se dissesse que superei tudo isso. O Instagram é o meu aplicativo favorito para passar o tempo. Passo uma boa parte do meu tempo livre navegando nele. Já recebi minha parcela justa de mensagens estranhas, mas aprendi a ignorá-las. Portanto, quando recebi uma notificação do Instagram de que uma conta aleatória solicitou me enviar uma mensagem direta, não dei muita importância. No entanto, acabei de abrir a mensagem porque sempre o faço por curiosidade. A mensagem era um link para outro perfil do Instagram chamado Perfect Always, com um Z no final. Cliquei no link e ele abriu uma página com várias fotos de garotas jovens. Conforme continuei a rolar pela conta, percebi um fato perturbador. Todas as fotos pareciam ter sido tiradas secretamente. Uma garota estava em um ônibus escolar. Outra estava sentada em um banco de parque. Outra foi fotografada de trás, caminhando em uma calçada. E havia até uma foto de um grupo de garotas em um campus universitário. Esperando encontrar comentários pervertidos nas postagens, tudo o que encontrei foram comentários positivos, como "continue assim" e "legal". Havia também alguns comentários com números aleatórios, como 300 e nada mais. E todas as contas que comentaram pareciam ser contas de spam, sem fotos de perfil e sem seguidores. Era uma conta estranha e assustadora. Então, eu a denunciei e enviei o link para a minha amiga e continuei com minha vida. Tudo isso aconteceu enquanto eu estava na escola, então não pude dar muita atenção a isso inicialmente. Só depois da escola, quando cheguei em casa, é que meu amigo finalmente respondeu dizendo: "Que merda, quem fez isso? Isso é loucura." Respondi: "Eu sei, é tão assustador." Ela parecia mais preocupada e chocada do que eu esperava. Ela respondeu: "Você precisa denunciar isso para a polícia imediatamente." Respondi: "Por que eu? Não é exatamente o meu problema." Ela respondeu com nada além de pontos de interrogação misturados com pontos de exclamação. Então eu disse: "Por que você está surtando?" Ela disse: "Você não se importa com alguém postando fotos suas no Instagram?" Meu coração afundou. Corri imediatamente para clicar no link novamente e ver o perfil. Desta vez, havia 2 novas fotos na página. Uma de uma garota no banco do passageiro de um SUV e outra de mim a caminho de casa. A foto foi tirada de dentro de um carro estacionado à beira da estrada. Lembrei-me de ter visto aquele carro e percebido que alguém estava dentro dele. Isso parecia surreal. Liguei para minha amiga surtando e expliquei que não entendi isso de início e expliquei como uma conta aleatória me enviou o link. Ela me disse para denunciar isso ao Instagram e à polícia. Eu disse a ela que já tinha denunciado ao Instagram e pedi a ela que fizesse o mesmo. Fiquei trancado no meu quarto, conversando com ela por pelo menos 1 hora, pois eu estava em casa sozinha. Na próxima vez em que atualizei a página do Instagram, estava escrito: "Esta página não existe." A primeira coisa que pensei foi que eles me bloquearam, então pedi a Ali para atualizá-la também, e ela viu a mesma mensagem. Ainda não sei se o Instagram a removeu ou se o criador da conta a desativou. Também não tenho ideia do que significavam aqueles números nos comentários. De qualquer forma, parecia ser uma grande armação.
e tenho medo de descobrir mais detalhes sobre o que estava acontecendo com essa página do Instagram. Eu tinha cerca de 200 seguidores na época em que isso aconteceu. Eu moro em uma cidade rural, então acho que é bastante para as pessoas ao nosso redor. Não conhecemos muitas pessoas fora de nossos distritos. Uma noite, enquanto assistia a um filme, meu celular vibrou. Dizia que uma garota chamada Maria começou a me seguir no Instagram. Abri o Instagram para conferir o perfil dela e ela era uma garota loira realmente linda, com cerca de 4.000 seguidores. Ela tinha cerca de 30 fotos, todas espaçadas realisticamente em termos de datas de postagem. Normalmente, quando eu recebia seguidores assim, eu os verificava para garantir que fossem legítimos. Ela tinha cerca de 500 curtidas por foto e muitos comentários de caras que eu presumo que ela nem conhecia, deixando corações e emojis babando e tudo mais. Então, acredite ou não, enquanto eu estava olhando sua página, antes mesmo de segui-la de volta, ela me enviou uma mensagem. Ela disse: "Ei, honestamente, não faço isso com frequência, mas achei você muito bonito, para ser sincera. E sem parecer arrogante, estou em boa forma e já me disseram que sou atraente. E algumas garotas já me mandaram mensagens no passado." Eu a segui de volta e mandei a ela a mesma coisa, dizendo que também a achava bonita. Depois, tivemos uma conversa longa e agradável. Conversamos sobre exercícios e sobre qual escola frequentávamos, e foi ótimo. Ela me deu o número dela e rapidamente marcamos um encontro para a noite seguinte, que era uma sexta-feira. Concordamos em nos encontrar em um bar popular para tomar algumas bebidas. Na sexta-feira à noite, enquanto os nervos começavam a aparecer, eu me preparei para esse encontro inusitado. Nunca havia saído com alguém que conheci diretamente pelo Instagram, mas essa garota era incrivelmente bonita. Dirigi até o bar em que marcamos e fiquei sentado no meu carro no estacionamento, aguardando o telefonema ou mensagem dela para me avisar que estava lá. Eventualmente, ela me mandou uma mensagem, mas não para me informar que estava lá. Ela disse que seu carro quebrou e que precisava de uma carona. Tive que reler a mensagem algumas vezes para ter certeza de que estava lendo corretamente. Tentei ligar para ela, mas ela não atendeu a ligação. Ela me enviou a localização dela por mensagem. Eu ainda não respondi. Dei mais uma olhada no perfil do Instagram dela, e era definitivamente real. Ela tinha amigos marcados nas fotos e comentando nelas, então eu sabia que não estava sendo enganado. Respondi a mensagem dizendo que estava a caminho e fui embora. Dirigi pelas estradas tranquilas em direção à localização que ela descreveu. Cheguei lá, mas era um lugar estranho para o carro dela ter quebrado. Vi um carro parado à beira da estrada, ao lado de uma área arborizada. Na verdade, havia matas dos dois lados da estrada. O capô do carro estava aberto, então tinha que ser o carro dela. Tentei ligar, mas não funcionou. Olhei para o meu celular e percebi que não tinha sinal ali. Estacionei meu carro do outro lado da estrada e saí. Enquanto me aproximava do carro dela, um Nissan preto, percebi que não conseguia ver dentro dele de jeito nenhum. Os vidros estavam completamente escurecidos. Toquei levemente na janela e esperei. Ninguém abriu a porta. Então, fui até a frente do carro para ver se ela tinha tentado fazer algum reparo no motor. Pelo que pude ver, ela não tinha feito nada. Estava perdendo a paciência. Mandei uma mensagem dizendo: "Onde você está? Estou prestes a ir embora." Quando voltei para o lado do carro, percebi que a janela do motorista agora estava abaixada. Eu tinha certeza de que todos estavam fechados um minuto atrás. Chamei o nome de Maria, sabendo que alguém tinha que estar dentro do carro agora. Me aproximei um pouco mais para ver o interior e a mão de um homem se estendeu pela janela. Ele começou a sinalizar para eu me aproximar com o dedo indicador. Senti o estômago revirar ao perceber que era definitivamente a mão de um homem. Disse a ele com a voz trêmula: "Saia daqui!" E corri de volta para o meu carro. Acelerei e fiz a primeira curva à direita que encontrei. Por causa dos olhares constantes no retrovisor, eventualmente vi um carro sem luzes seguindo atrás de mim. Pensei em fazer o mesmo. Desliguei as luzes do meu carro e comecei a fazer o máximo de curvas possível. Eventualmente, consegui perder o carro.
Quando cheguei em casa, o perfil do Instagram já tinha me bloqueado. Mas descobri mais tarde que o perfil era de fato real, mas as fotos da garota haviam sido hackeadas por algum cara assustador. E eu não fui a única vítima desse plano. Só espero que todos os outros tenham tido a mesma sorte que eu. Recentemente, deparei com algo que tem me deixado aterrorizada. Antes de entrar em detalhes sobre minha descoberta, permita-me compartilhar um pouco de contexto que torna a descoberta ainda mais perturbadora. Nas últimas semanas, em várias ocasiões, enquanto tentava dormir em minha cama ou fazia algo no meu quarto com a luz acesa à noite, eu ouvia um único toque fraco, mas audível, na minha janela. Mal quero chamar isso de toque, porque nenhum dos sons realmente parecia um toque intencional. Parecia mais algo sendo raspado ou pressionado acidentalmente contra o vidro. Inicialmente, pensei que eram apenas insetos batendo na janela. No entanto, à medida que o mesmo som continuava acontecendo pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, comecei a ficar assustado. Então, contei a meu pai. E é claro que ele me disse que não era nada, provavelmente apenas insetos, como eu inicialmente pensara. Assim, nada aconteceu durante algumas noites, mas então recebi uma mensagem de texto de um ex-colega de classe, com quem eu nem era amigo. De alguma forma, ele conseguiu obter meu número. Ele disse: "Ei, não sei se você se lembra de mim. Costumávamos ter aulas juntos. Só queria te avisar sobre isso. Encontrei isso por acaso, e se você não estiver ciente disso, é bastante perturbador." Em seguida, ele adicionou um link ao final da mensagem. Eu cliquei no link, e ele me levou a uma página do Instagram com o título MC Não Oficial. MC eram as minhas iniciais, mas isso não foi a primeira coisa que notei. A primeira coisa que percebi foi a foto de perfil, que era eu. Havia 40 fotos carregadas nessa conta. Todas elas eram de mim. Eram fotos tiradas sem que eu soubesse. Algumas delas eram de mim na praia, outras de mim dentro do meu carro. No entanto, as mais recentes ficaram ainda mais estranhas. Algumas eram de mim no meu quintal, mas as piores eram as mais recentes. Eram fotos de mim no meu quarto, tiradas do lado de fora da minha janela. Algumas de mim sentado na minha cama, fazendo lição de casa ou mandando mensagens, e outras de mim em roupas íntimas. Me senti mal, com vontade de chorar e vomitar. Todas as fotos tinham pelo menos 2 ou 3 curtidas. Algumas tinham comentários, mas nenhum apontando o quão errado era. Havia comentários encorajando, dizendo coisas como "vá em frente", "sexy", ou "o que eu faria se pudesse colocar as mãos nela". As legendas nas fotos eram todas coisas como "o amor da minha vida", ou "ela foi à praia hoje", ou "eu só gosto de observá-la". Minha boca tremia, uma lágrima rolou pelo meu rosto. Eu estava tão perturbado que mal consigo descrever as emoções que estava sentindo. E então, ouvi o som novamente na janela, o som do raspado acidental. Então, tudo fez sentido. Quando juntei todas as peças, simplesmente perdi o controle e gritei mais alto do que jamais havia gritado antes. Meu pai entrou correndo, abraçou-me e perguntou o que estava acontecendo. Mostrei a ele a página do Instagram e expliquei o som na janela. Bem, explicar é um exagero. Eu estava uma bagunça e mal conseguia falar claramente. A expressão do meu pai passou de gentil para horrorizada e, em seguida, para furiosa. Ele saiu correndo para fora, gritando e fazendo um escândalo para os vizinhos, procurando pelo perseguidor. Depois, voltou para dentro de casa e chamou a polícia. E pedi que eles rastreassem o mais rápido possível. A polícia enviou a solicitação para o Instagram, mas, quando a receberam,
a conta já tinha sido excluída. No entanto, isso não importou, porque o Instagram ainda conseguiu recuperar as informações, e o uso da conta foi rastreado até um antigo iPod Touch. Infelizmente, o dispositivo era irrastreável, pois ou foi destruído, ou teve seu Wi-Fi permanentemente desativado. Meu pai viu o quanto eu estava perturbado, e ele planeja nos mudar para fora da casa dentro do mês. Felizmente, não houve novos sons, mas eu também me certifiquei de manter minhas cortinas fechadas e de sempre verificar se não estou sendo seguido quando estou dirigindo. Tudo o que consigo dizer a todos é: mantenham o seu Instagram privado e estejam sempre atentos ao seu entorno. Me chamo Mari e tenho uma conta no Instagram, como muitas outras pessoas. Posto fotos na minha página de vez em quando e sempre gosto de ver quantos likes e comentários que as minhas fotos recebem. A maioria dos comentários e likes são de meus bons amigos, mas claro, nem todos são. Como muitas outras pessoas, eu já experimentei alguns encontros desagradáveis online. Às vezes, homens desconhecidos curtem minhas fotos, comentam nelas ou até mesmo me enviam mensagens diretas. Isso pode ficar meio assustador, e às vezes eu até apago essas mensagens. No entanto, na maior parte do tempo, isso não me incomoda muito, pois acontece esporadicamente. Lembro-me de uma vez, cerca de 1 ano atrás, quando postei uma foto no Instagram e um cara curtiu e comentou nela. Li o comentário, mas não me dei ao trabalho de clicar em seu perfil ou algo do tipo, pois eu não o conhecia. Ele comentou algo como "muito bom" com um emoji de fogo. No entanto, logo depois, ele me enviou uma mensagem direta. Ele simplesmente disse "Oi" para mim, mas eu não tinha interesse em responder. Mesmo assim, eu fui ao perfil dele para ver quem era. Ele parecia muito mais velho do que eu e tinha apenas algumas fotos. Eu não fazia ideia de quem ele era e não tínhamos seguidores em comum. Então, eu o ignorei. Já recebi muitas mensagens diretas de pessoas que não conheço e na maioria das vezes, eu não respondo a elas. Geralmente, elas acabam entendendo e me deixam em paz quando percebem que não respondi. Eu achei que com esse cara seria a mesma coisa, mas ele continuou enviando mensagens nos dias seguintes. Eu não me dei ao trabalho de ler nenhuma delas e achei que, eventualmente, ele desistiria. No entanto, ele não desistiu. E durante a próxima semana, ele me enviou mensagens basicamente todos os dias. Eu recebia notificações do Instagram várias vezes por dia, e pelo menos uma delas seria desse homem me enviando outra mensagem. Eventualmente, fiquei cansada disso e decidi finalmente bloquear o cara. No entanto, antes de bloqueá-lo, eu queria ler as mensagens que ele me enviara. Logo de cara, percebi que ele havia enviado uma foto que era da minha casa. Foi aí que percebi que esse não era um stalker comum. Esse homem deveria viver na minha área e de alguma forma sabia onde eu morava. Eu olhei as outras mensagens que ele me enviara e ele disse "oi" várias vezes e depois me disse diretamente que sabia onde eu morava. Isso foi seguido por uma foto da minha casa e então ele disse "oi" novamente. Eu não tinha certeza do que fazer. Relatei a conta dele ao Instagram e depois o bloqueei, mas não estava muito confiante de que algo seria feito. Não achei que isso fosse motivo para chamar a polícia, porque não pensei que o homem tivesse cometido nenhuma infração legal. No entanto, agora eu estava muito preocupada com o que esse homem poderia fazer. Me vi olhando pela janela da frente constantemente pelo resto do dia. Morava sozinha em uma casa de 2 andares perto de uma grande cidade dos Estados Unidos. Pelo resto daquele dia, não precisei sair para lugar algum. Então fiz o meu melhor para parar de me preocupar.
Liguei para vários amigos e conversei com eles sobre isso. Mas infelizmente, nenhum deles pôde vir me fazer companhia naquela noite, porque estavam trabalhando ou tinham planos anteriores. Comecei a me sentir melhor quando nada de estranho aconteceu por algumas horas. Mas depois, a noite chegou. Por volta das 10 da noite, estava na sala assistindo a um filme na minha TV. Nessa altura, minhas janelas estavam cobertas pelas cortinas e eu não estava pensando muito no cara. Meu telefone não tinha recebido nenhuma notificação estranha do Instagram até então. Uma parte de mim estava preocupada que o homem criaria outra conta no Instagram e me mandaria outra mensagem, mas isso não aconteceu. Em certo momento do filme, me lembrei aleatoriamente de olhar pela janela novamente. Já haviam se passado várias horas desde a última vez que eu tinha checado. Virei-me no sofá e cuidadosamente levantei as cortinas. Foi aí que vi um carro estacionado bem na minha frente na rua e eu não o reconheci. Seria o dele? Como estava escuro, não conseguia ver quem estava dirigindo, mas podia ver que havia alguém no banco do motorista. Rapidamente, fechei as cortinas e fiquei me perguntando se a pessoa me tinha visto. Fiquei sentada no sofá por alguns momentos, pensando no que deveria fazer. Então, ouvi a porta de um carro sendo aberta e fechada. A pessoa estava saindo. Cautelosamente, movi as cortinas novamente. Apenas um pouco, o suficiente para olhar para fora. Vi um homem caminhando na direção da minha casa. Com certeza era ele. Ele se aproximou mais da casa e eu o ouvi se movendo bem do lado de fora da minha janela. Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Eu realmente esperava que ele não tentasse invadir a casa. Ouvia ele se movendo mais para trás da casa. Nesse ponto, liguei imediatamente para a polícia. Permaneci onde estava no sofá e falei com a polícia enquanto esperava que eles chegassem. Durante esse tempo, não ouvi nem vi nada que indicasse onde o homem estava. Alguns minutos depois, ouvi a porta de um carro sendo aberta e fechada novamente do lado de fora. Eu estava esperando que fossem os policiais chegando. Olhei pela janela, mas, em vez disso, vi o homem dirigindo-se para o carro e indo embora. Fiquei aliviada por ele ter ido embora, mas sabia que a polícia não seria capaz de localizá-lo imediatamente. Eles chegaram cerca de 5 minutos depois. Falei com eles sobre o homem e dei a melhor descrição que pude dele e do carro. No entanto, não tive uma visão muito clara de ambos. Eu ainda não estava muito confiante de que eles poderiam localizá-lo. Contei a história inteira para a polícia, mas havia bloqueado a conta, e quando olhei nas contas bloqueadas, ela havia sido excluída. Depois que a polícia partiu, eu ainda estava muito preocupada. Decidi que ficaria na casa de um dos meus amigos nos próximos dias, porque o homem ainda sabia onde eu morava e poderia voltar a qualquer momento. Na noite seguinte, recebi um pedido de mensagem direta de uma conta aleatória no Instagram. O nome de usuário era Usuário, seguido de uma série de números, e não tinha foto de perfil. Eles me enviaram apenas uma foto, que era da janela do meu quarto. A foto foi tirada do meu quintal. Fiquei chocada. Mostrei a foto ao meu amigo e fomos à polícia, mas não sei o quanto eles poderiam fazer. A conta não tinha fotos nem informações. Disseram que investigariam, mas não tenho certeza do que aconteceu a seguir. Passaram-se vários dias sem nada acontecer. Decidi voltar para casa. Dirigi até lá de manhã, mas ao chegar, percebi que minha casa havia sido invadida. A janela da porta dos fundos estava quebrada. Chamei imediatamente a polícia e corri de volta para o meu carro, com medo de que o homem ainda estivesse dentro da casa. Felizmente, quando os policiais chegaram e entraram,
encontraram o homem escondido na minha casa. Ele havia invadido na noite anterior e estava me esperando voltar. Fiquei aliviada que ele foi capturado, mas ainda não conseguirei esquecer essa experiência.